Hoje vamos conhecer a história do Marco Ramos, consultor do Sebrae, que veio aqui nos prestigiar com todo o seu conhecimento, ensinar a nossa audiência. Se você chegou aqui a primeira vez, essa é a Escola do Empreendedor Raiz. Aqui nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo, intraempreendedorismo, e eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, clica no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana a gente posta pelo menos um vídeo de podcast, onde a gente traz algum convidado para contar a sua história, para que a gente possa se conectar, conhecer os desafios dele, como que ele solucionou esses desafios, para que a gente possa também aprender e aplicar nos nossos negócios. Eu quero também deixar aqui um convite, um link na descrição, um QR Code aqui na tela, para que você se torne um membro fundador da nossa comunidade da Escola do Empreendedor Raiz. O que é essa comunidade? É uma plataforma que nós estamos desenvolvendo de network entre empreendedores e intraempreendedores. Lá você vai poder criar o seu perfil, lá você vai poder fazer negócios com outros empreendedores, aproveitar a inteligência coletiva, fazendo suas perguntas, ajudando outros empreendedores, encontrar fornecedores, parceiros, clientes, quem sabe até o seu próximo sócio do seu novo projeto pode estar lá na comunidade com você. Você também tem acesso a uma área de ferramentas, onde nós estamos construindo algumas ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de gestão, de produtividade, que vão ajudar você a gerir melhor o seu negócio. E o principal, uma área de educação empreendedora, para você se capacitar, para que você tenha certificações, para que você desenvolva as capacidades e habilidades do futuro. Aquelas habilidades que hoje você tem que aplicar aí, a inteligência artificial, a tecnologia no seu trabalho, na sua empresa, para que você possa ganhar em produtividade, atrair mais pessoas, tornar os seus produtos melhores. Porque não adianta você ter network, que o network é muito importante, mas não adianta você ter esse contato, né, essa conexão com outros empreendedores, mas não ter um bom produto, um bom serviço. Então a área de capacitação é muito importante. Essa comunidade será lançada para o mercado muito em breve, com preço de assinatura anual, mas agora ela está de graça, porque nós estamos em fase de desenvolvimento, e nós queremos você como membro fundador lá, dando os feedbacks, aproveitando todos os recursos que nós vamos lançando, para que a gente possa entender o que faz sentido para a gente construir primeiro. Então entra lá agora enquanto é de graça, aproveita, vem construir essa comunidade junto com a gente, ok? O link fica aqui na descrição, o QR Code aqui na tela. Se você preferir, é escoladoempreendedorraiz.com.br, ok? Bom, é isso, então vamos ao que interessa. Então vamos conhecer a história do meu amigo Marco Ramos. Marcão, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar da seguinte forma: se apresente para o nosso público, diga quem é o Marco, o que você faz, qual a sua formação. Legal. Primeiramente, agradecer, Thiago, o convite. Eu acho que é sempre válido a disseminação da informação, a disseminação do empreendedorismo. Já o parabenizo por esse movimento, né, da empresa, e espero que eu possa, de alguma forma, contribuir, que seja de valia para os ouvintes também. Meu nome é Marco Ramos, eu atuo como consultor de negócios no Sebrae. O Sebrae ele é dividido em escritórios regionais. Eu atuo no escritório regional de Jundiaí. Escritório esse que contempla mais 17 municípios além do município de Jundiaí. Então nós atingimos e tentamos, na medida do possível, disseminar empreendedorismo para pessoas que estão iniciando, para pessoas já estabelecidas e também para aqueles que buscam melhorias de gestão. A minha formação acadêmica é na área de administração. Eu sempre atuei em mercado privado, mas a vida vai nos trazendo também para outros desafios. Então eu acabei nessa jornada aí que está beirando já em 24 anos, 25 anos de jornada, a docência também. Então, eu atuo como consultor em paralelo, quando possível, quando o tempo me permite, também com a docência. Legal, parabéns, é bastante tempo já nessa área, né, ensinando empreendedorismo, e é muito importante que tenhamos pessoas como você, que atuando dentro do Sebrae, fora do Sebrae, mas principalmente educando as pessoas. Eu acredito particularmente que a educação é o caminho, é a chave para a gente mudar esse país, né? Se tiver algum caminho, é através disso, e o empreendedorismo está dentro disso aí. Sem sombra de dúvida. Eu acho que falta mais iniciativas dentro das escolas, por exemplo, de repente iniciativas públicas, mas vamos lá. Vamos começar então, agora que a gente já sabe a sua formação, o que você faz, conta um pouquinho da sua história, como que o Marco começou, da onde você saiu para chegar aonde você está hoje como consultor de Sebrae. Legal, Thiago. Acho que é bacana disseminar as nossas histórias para poder também tocar outras pessoas que podem ter passado ou estão passando por situações semelhantes. Como todo jovem interiorano, eu sou natural de Itapetininga, é uma cidade que está aqui pouco mais de 200 quilômetros da grande cidade metropolitana de São Paulo.
uma cidade com características bem agrícolas, né? Tem alguns pontos fortes ali de questões de cultivo, batata, grama. É também conhecida como a cidade das escolas, das igrejas, mas é uma cidade que também está num processo de desenvolvimento. Tenho muito carinho pela cidade, mas eu acabei precisando sair de lá, embora tenha raízes lá, tenha família toda lá, mas para estudar e tentar galgar aí desafios que me pudessem colocar em situações melhores, mais confortáveis, inclusive de qualidade de vida. Morei alguns anos em Sorocaba também. Dessa moradia de Sorocaba me trouxe várias experiências e já estou aqui há 12 anos praticamente na cidade de Jundiaí, né? Então eu tive algumas cidades, parece mais um nômade, mas correndo em busca daquilo que te desafia, daquilo que te provoca, daquilo que te dá energia para ter continuidade. E como todo interiorano, a gente vem de família bastante humilde, Thiago, já falei até nos paralelos ali contigo a respeito disso. Eu sou a conhecida raspa do tacho. Minha família é bem grande relativamente, se nós pensarmos nas famílias de hoje. Então, pai e mãe, eles tiveram 9 filhos. Eu sou a raspa desse tacho, mas eu não tive a oportunidade de conhecer os outros 8. Na verdade, só meu pai e minha mãe que tiveram essa oportunidade e um ou outro irmão, porque 3 deles foram no meio desse caminho. E aí a gente não tinha condições, né? Então, óbvio que contar toda a jornada para você, ela se estenderia muito, mas é inevitável falar que existiam dificuldades, principalmente monetárias, para conseguir uma educação de qualidade. Mas a mãe ali e o pai com a fortaleza de sempre, né? Hoje minha saudosa mãe, ela já não está mais aqui conosco desde 2021, ela era praticamente analfabeta, mas de um raciocínio lógico, de uma experiência de vida e de um humanismo que suspeito eu sou para falar dela, mas é que é difícil de expressar, né? E o pai está lá, com seus 90 anos recém-completos, né? E tentando disseminar para nós a educação, não em forma teórica, mas em forma de aprendizado, em forma de humanismo, e nós, como filhos, graças a Deus, tivemos essa possibilidade de nos desenvolvermos. Então, começamos sempre daquele jeito, sem recurso, faz um ensino médio, faz um ensino fundamental, faz o médio, sonha com uma faculdade, consegue entrar, vende o ticket para pagar a parte da parcela, consome produtos, né, de menor qualidade, porque não tem recurso para poder, ou paga isso ou paga aquilo, mas conseguimos evoluir, né, no sentido acadêmico. Então, eu tenho algumas especializações também. Consegui entrar no estrito sensu, né, com o mestrado. Ainda tenho o pleito de fazer o doutorado, mas eu já entendo que a escada vem ficando cada vez com menos degraus, porque parte dessa jornada com o apoio familiar, com o apoio de amigos e com o apoio das empresas ao qual eu trabalhei, eu consegui evoluir. E quantos anos você tem, cara? Porque você é jovem. Eu tenho Obrigado pelas palavras, né, Thiago, né? Os amigos não dizem muito isso, mas eu tenho 42 anos, eu sou de 1982. É jovem, cara. É um moleque. Porque eu também tenho. Eu acho que essa conexão de idade faz com que, né? Mas eu brinco muito com os alunos também. Hoje eu tenho uma gama de alunos que fazem parte de talvez até quase de uma segunda geração antes da minha. Eu já sou docente também em espaços intervalares, junto à jornada mais selitista que tenho junto ao Sebrae hoje, há muito tempo, né? São mais de 13 anos já em jornada de docência também. Então, em 13 anos, pense que a cada ano vem uma jornadinha, vem uma safra, se assim me permita dizer, de alunos. E o que se falava antes, 12 anos atrás, se falar agora, você é chamado de vintage, você é chamado de alguns termos pejorativos. Tudo é muito relativo à idade que eles vêm vivendo e a tecnologia que vem vivenciando hoje. Então muda muito. Mas são aí 42 anos de vida e jornada. Cara, conquistou bastante coisa. Parabéns por essa jornada, né? É muito importante a gente saber que o meio que a gente nasce, que a gente vive, não vai definir o final da sua jornada, né? Não vai definir o seu caráter, né? Você citou a questão da sua mãe, do seu pai, e eu sempre reforço quando o convidado traz isso pra conversa,
que os valores que os pais ensinam para os seus filhos fazem toda a diferença, porque é o que vai imprimir, de fato, o caráter dessa pessoa, né? O que te define é o seu caráter, não é se você nasceu rico ou se você nasceu pobre, né? Mas independente de onde você nasceu, do contexto onde você está inserido, se você buscar a educação como o Marco buscou, mesmo que precise passar por dificuldades, mesmo que precise sair da cidade, ir para outro lugar, mas se você tiver vontade, se você confiar, colocar Deus à frente, você vai conseguir. A gente tem N casos e exemplos de pessoas aí que começaram de baixo, hoje são milionários, bilionários, Flávio Augusto, Carlos Wizard e por aí vai. O Rick Chester aí, né, que vendia água na praia, né, e hoje é palestrante, reconhecido internacionalmente. Então, eu sempre trago isso para discussão. Empreender, muitas vezes, não é você ter o seu próprio negócio, mas é você ter essa mentalidade, é ter esse comportamento de não aceitar menos, sempre procurar fazer mais, sempre acreditar nas suas metas, nos seus sonhos, correr atrás. Esse é o empreendedor raiz, aquele que não fica parado, né? Com certeza. Aquele que vai para cima, Sim. resiliência, persistência, né? E conta um pouquinho então, né? Você veio para essa área de docência, né? Isso dentro do Sebrae ou você dá aula em universidade, como que é? Não, o Sebrae ele é a minha principal atividade hoje, né? Então, nós temos inclusive a responsabilidade, né, do nosso dia a dia junto ao Sebrae. E quando existe a possibilidade, aí eu acabo disseminando também o conhecimento, a experiência vivida através da docência, mas sem deixar de lado a atividade principal que é a do Sebrae. Só que a docência me acompanha antes do Sebrae. Eu tive algumas participações como colaborador em outras empresas privadas e, em paralelo, quando era possível, às vezes tem até a questão pontual da própria empresa, que você não consegue conciliar duas atividades, mas quando possível, seja institucionalmente ou seja em regime seletista, eu sempre caí ali pela área da docência também. E isso acaba me fortalecendo como consultor hoje que sou, Thiago. As experiências vividas dos outros, a vivência, a empatia sendo realmente colocada à prova e não como uma demagogia. Vivenciar mesmo a situação do outro para tentar se aproximar daquilo que ele está sentindo e ajudá-lo nessa tomada de decisão. Tomada de decisão nunca é minha, tomada de decisão é do empreendedor, mas nós podemos compartilhar daquilo que já vivenciamos para poder fazer com que ele tenha uma decisão que nós chamamos dentro da administração uma decisão ótima, ou pelo menos com uma minimização de riscos para uma tomada de decisão mais assertiva, de fato. Então, a docência sempre me acompanhou, seja atuando no Sebrae ou nos trabalhos anteriores. Sim. E os exemplos que você citou são fantásticos, Thiago, né? Tem alguns empreendedores que têm algumas características e comportamentos já de forma nata, de forma congênita mesmo. Mas quantas são as pessoas que desenvolvem isso no decorrer da vida? E isso é possível, isso não é o Marco aqui que está falando, são outros estudiosos com muito mais profundidade para dizer para a gente, nós podemos, não podemos confundir, na verdade, ganância com ambição. A ambição lhe provoca, lhe proporciona desafios e faz você ir ao encontro de. A ganância faz você passar por cima dos outros para chegar a algum objetivo. Então, se nós separarmos muito bem esses conceitos, nós conseguiremos chegar até lá. Mas é lógico que as características e os comportamentos empreendedores não são só compostos de poucos fatores. Eu tenho, como dissemos no início da conversa, o networking, a autoconfiança, a eficiência, o planejamento, a busca de informações. Então, são vários comportamentos que nós precisamos desenvolver para chegar até onde queremos. E isso passa também por mais um comportamento que é definir objetivos, definir metas. E para eu fechar o raciocínio, Thiago, eu tinha um professor, eu falo tinha, já é um saudoso professor, mas ele trouxe uma frase, cara, que eu acho que vale para você ouvinte também, se assim eu posso, me permite contribuir, e que ele falava o seguinte, defina suas metas, seus objetivos de forma claramente redigida e devidamente quantificada. Isso ficou na minha cabeça, porque claramente redigida é fazer com que as pessoas entendam, e que você propriamente entenda onde você quer chegar, e que ela seja quantificada,
Óbvio que tem outras metodologias, uma metodologia SMART, por exemplo, mas assim, se eu tiver ela claramente devidamente quantificada, provavelmente eu vou conseguir chegar nesse objetivo. E se eu não chegar, eu vou entender os porquês, para poder criar um plano de ação, para poder depois corrigir o trajeto. Legal. Eu vou aproveitar então para sugar um pouco do seu conhecimento aí, para a gente poder colaborar com a audiência, né? Você citou da Meta Smart, né? Tem outras metodologias. Você conseguiria, de uma forma geral, explicar rapidamente para quem está assistindo o que é uma Meta Smart, como que ele define uma Meta Smart? Consegue fazer isso agora aqui para gente? Claro, vamos lá. Vamos tentar ser o mais simplista possível, mas assim, os conceitos normalmente eles vêm de uma linguagem estrangeira e nós aqui deixamos ela de forma mais popular. Então a Meta Smart nada mais é do que as iniciais de algumas letras, onde eu tenho o S, né, de ser específica, aí eu tenho o M de ser mensurável, porque eu preciso ter um histórico de conseguir realmente pegar, ser palpável. Eu tenho o A de alcançável, então não adianta eu cobrar algo que eu não tenho um histórico de atingimento, porque a minha equipe, porque o meu grupo, ou porque até eu mesmo posso ficar frustrado. Ela precisa também ser relevante. Então, quantas são as pessoas, quantos são os empreendedores que se dizem produtivos, que começam sua jornada às 6 da manhã, terminam às 22 da noite, e eu não estou julgando, pelo amor de Deus, mas que não conseguiu entregar produtividade porque não fez coisas relevantes, fez coisas operacionais, e a gente precisa subir essa pirâmide. Ocupado e não produtivo. Né? Exatamente. E cansado, fadigado, porque qualidade de vida também foi embora. E sem qualidade de vida, sem saúde, eu não ajudo ninguém, Thiago. Não. E para fechar, o T de temporal. Toda meta, todo objetivo precisa ter um início, meio e fim. Senão fica popularmente dita como carne de vaca. Ou só até amanhã, promoção só até amanhã, mas não tinha um propósito. Não aumentou seu fluxo de caixa, não aumentou seu resultado operacional, não trouxe um novo cliente, não reteve um novo cliente, e aí você não tinha um objetivo do que você está fazendo. Novamente volta para o R de relevante. Então, basicamente a Meta Smart compõe 5 fatores que são primordiais para quem quer evoluir, não só na sua carreira, mas como na sua vida pessoal também. Legal. É importante porque eu sou um cara que está sempre criticando essa linguagem de autoajuda muito utilizada pelos coaches hoje em dia. Tenho formação na área de coach e às vezes fico até com vergonha de falar de tão arroz de festa que virou, né? Qualquer um sai dizendo que é coach hoje em dia, né? Mas uma das frases que é muito falada nesse mercado e que para mim faz sentido, uma das poucas que eu acho que é muito aplicável no dia a dia, é aquela de que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, você vai sair perdido na sua trajetória aí, né? É como você usar o GPS no carro, né? Tem outras metodologias, OKRs, as KPIs e por aí vai, mas é o que vai delimitando o que você vai fazer, quando você vai fazer, o quanto você vai fazer para você atingir aquilo que você quer chegar lá na frente, né? Com certeza. Empresas, por exemplo, que não definem a sua missão, a sua visão, os seus valores, ou não sabe definir, confunde o que é missão com visão e tudo mais. Você encontra empresas assim, o público que você atende é mais iniciante, é mais já avançado e quer melhorar? Que tipo de público você atende? Quais os desafios que você vê que eles têm hoje em dia? Poxa, Thiago, o público que nós atendemos ele é bem diversificado, porque ele parte de pessoas que estão pretendendo empreender, pessoas que já empreendem informalmente, pessoas que já estão estabelecidas e pessoas que também já estão num processo de expansão, inclusive. Então, falta exemplos aqui, ou melhor, falta até espaço para definir todos os estágios que esses empreendedores estão. Agora, você colocou uma coisa que é muito bacana, não só como os KPIs, como indicadores, alguns usam QSIs, muda-se às vezes a linguagem, mas o propósito é igual. Assim como as ferramentas também. A administração, e não pela minha formação, mas ela nos ajuda, muitas vezes de forma genérica, a ter ferramentas que lá no passado foram utilizadas e hoje foram receberam um upgrade, receberam uma atualização, adaptadas para situações de cotidiano. Mas eu digo para você o seguinte, Thiago, missão, visão e valores, isso independe do porte da empresa. Você definir sua missão, você explicar com poucas palavras o porquê você existe, qual é o propósito da sua existência, ter uma visão de alcance a curto, médio e longo prazo e ter também pilares que te sustentam, com valores, integridade, transparência, ética, enfim. Mas mais importante do que você ter isso internalizado só para si, é importante que todo o seu envolto saiba disso.
Isso, de novo, trazendo termos estrangeiros, seriam os stakeholders. Mas a gente pode popularizar para deixar mais tranquila a nossa conversa com as pessoas interessadas no seu negócio. Isso envolve o seu colaborador, isso envolve o fornecedor, isso envolve a entidade pública, a entidade privada, isso envolve todo mundo que está interessado no seu negócio. Principalmente seus clientes. Exatamente, principalmente seus clientes. E se eles não sabem qual a sua missão, quais são os seus propósitos, né? Qual a sua visão, quais são os seus valores, talvez ter ele embaixo do seu braço, ter ele na gaveta, não vai funcionar. Então, além do desafio de termos, nós precisamos disseminar para todos os que tenham interesse no nosso negócio. Em especial, como você disse, ao nosso cliente. Ainda mais hoje em épocas de redes sociais, que qualquer coisa, uma marca, uma empresa, um empreendedor, uma pessoa é cancelada, assim, numa questão de segundos, por ou deixar de se posicionar, ou por se posicionar de uma maneira que alguém não gostou. Então, acho que é mais importante ainda, hoje em dia, a empresa marcar o território dela mostrando para que ela está aqui. Ela entrou no jogo para quê? Né? Qual o propósito dela, né? Mais uma vez, o Golden Circle, que a pessoa está cansada de me ouvir falar de Golden Circle aqui, que é uma outra metodologia para definir também o seu propósito, né? Como a sua visão. E as empresas hoje em dia, às vezes você vai para um comércio, você vai contratar um serviço, comprar um produto, você se sente mal atendido, né? Você sai de lá com a sensação de que ele só está lá para ganhar dinheiro, que não está nem aí para você. Se o produto funcionar bem, se não funcionar, o problema é seu. Parece que ele está fazendo um favor para você. Agora, quando a empresa comunica que ela está ali não somente para ganhar dinheiro, mas que o dinheiro é a consequência, mas que ela tem um propósito, que ela quer transformar uma área da sociedade, que o serviço que ela presta, o produto que ela produz e vende ali, vai resolver um problema, uma dor que você tem, essa empresa dá vontade de fazer negócio com ela. Não é verdade? Não sei como que você enxerga isso. Eu me sinto impelido a sempre estar próximo de empresas que têm essa cultura. Uma empresa que não apresenta esse tipo de cultura, ou que mostra para o mercado que ela não está nem aí para você, que ela não apresenta para que ela está no jogo, né, qual o propósito dela, eu fico sempre com o pé atrás, que é a questão dos valores. Eu sempre procuro me aproximar, fazer network, parceria com pessoas que têm valores que são, no mínimo, parecidos com os meus. Sim. Não precisa ser os mesmos, né? A gente respeita sempre os valores do outro. Mas tem que ser mais ou menos parecido, né? Se eu tenho valor de honestidade, eu não vou fazer negócio com uma empresa que eu sei que, sei lá, saiu no mensalão lá. Pra mim não dá. Tá fora do meu conjunto de valores ali, né? Que delimitam o meu caminho. Eu posso ir até aqui, que é onde os meus valores permitem que eu vá. Daqui pra Sim. lá eu não passo, né? Então daí mais uma importância para você que tá assistindo aí, é planejar. Quando você for começar a sua empresa, já coloca no papel. Já anuncia isso pro mercado. Eu tô aqui porque esse é meu propósito. Essa é a minha visão. Daqui, 5 anos eu quero ser uma empresa que está nesse ponto. A minha missão é atender pessoas dessa forma. Eu quero transformar tal e tal mercado. Mas faça isso, né? E comunique, né? Comunique os passos para frente. Com certeza. Marcão, para uma empresa que está começando, um empreendedor que não sabe direito como começar, ele tem uma ideia. A maioria começa assim, né? Tem uma ideia. Às vezes ele achou uma oportunidade no mercado de alguma coisa dessa forma. Ele foi mal atendido. Às vezes ele olha e fala, eu poderia fazer melhor. Acho que eu vou abrir um negócio aí. Eu sei fazer isso. Acho que eu vou fazer melhor. E ele tem a ideia e muitas vezes ele não sabe como tirar essa ideia da cabeça dele. Que dica você daria? O que você poderia ensinar para esse cara que está começando para ele ter mais assertividade? Para ele não entrar naquela estatística de empresas que abrem e fecham todos os dias. De fato. O final da sua frase já descreve, né? Existe uma mortalidade muito grande das empresas e parte dela faz se justificar por conta da falta de planejamento. Assim como você mencionou na última parte da sua frase, a questão do círculo dourado com Simon Sinek, é interessante que nós façamos o nosso planejamento pensando em ferramentas que possam nos auxiliar. Então, trazendo um contexto à sua pergunta, Thiago, as ferramentas mais usuais para quem precisa desenrolar, se assim popularmente posso dizer, seria o plano de negócios. Só que o plano de negócio é uma ferramenta que já vem sendo arrastada por muito tempo e ela acaba sendo caracterizada, principalmente pelos jovens de hoje, como algo muito burocrático. Ele é moroso, demora para fazer um sumário executivo, uma análise de mercado, um plano de marketing, um plano operacional, um plano financeiro, uma análise SWOT, análise de viabilidade econômica e financeira.
acaba o ar da gente e não acabou todo o descritivo de um plano de negócio. Então, outras ferramentas vêm deixando de uma forma mais dinâmica, mas elas não substituem, elas são complementares. Eu sou muito defensor do plano de negócio. Eu sou muito defensor, porque eu quero ver detalhes. Só que os jovens podem se utilizar de outras ferramentas. Não os jovens, eu estou falando dos jovens por conta da ferramenta também ser mais jovem. Eles podem colocar no papel através de um Canvas. O Canvas é uma metodologia aberta, inclusive. Autores como Yves Spinner escapou o nome dele. Alex Osterwalder, eles colocaram isso e deixaram aberta para cocriação, para colaboração. E esses dois autores em especial, e depois disseminado mais ali, depois da década de 2010, não que a ferramenta seja dessa época, mas que houve uma disseminação maior, eles simplificam o que é um plano de negócio e uma modelagem chamada de Business Model Canvas em 9 quadrantes. Então, tanto o Alex Osterwalder quanto o Yves Spinner trouxe essa colaboração com N outras pessoas ali ajudando na disseminação da ferramenta e que pode ajudar esse iniciante a empreendedor a desenvolver, então, o que, para quem, o como e o quanto. Então, fazendo uma conexão à missão, visão e valores que nós falamos ali no plano de negócio, eu posso fazer uma conexão ao propósito. Então, a primeira caixinha, e que não precisa necessariamente ser nessa ordem, mas é só uma diretriz, o que? Qual é a proposta de valor do seu negócio? Eu parto para o outro grupo, que é o que. Então, o que envolve quem são os meus clientes, qual o canal de comunicação, distribuição e venda, como que eu vou me relacionar com esses clientes. Eu vou para o lado esquerdo do quadro e tenho o como, Thiago. Então, eu respondo de forma sucinta quem são as parcerias principais, quais são as minhas atividades principais e quais são os meus recursos principais. E, por fim, o quanto, que está dividido entre duas outras partes. O quanto é o custo para isso ser operacionalizado e como que eu vou gerar receita através disso. Então, com nove subdivisões, o Osterwalder e Pinner trouxe para nós uma visão muito mais abrangente e uma visão inicial, uma V1, uma versão 1 mesmo, do que pode ser seu modelo de negócio. Que somado às características e comportamentos empreendedores que você já tem, porque você já vislumbra que você pode fazer melhor, eficiência e eficácia, sabe, fazer bem feito, mas na hora certa, pode ser um caso de sucesso. Então, 2 ferramentas, plano de negócio e Canvas, como uma base, o que não substitui outras ferramentas, mas que pode ser uma base para te dar respostas e diminuir riscos. Perfeito, gostei da resposta porque eu sou fanzaço do Canvas, cara. Eu não faço nada, eu sempre começo por aí. Aliás, eu uso o Lean Canvas, que já é uma adaptação do Canvas do Alex Osterwalder, né, que é do Ash Maurya. Então, eu já participei de três concursos de startup. O último que eu participei foi quase que um teste para a metodologia do Lean, né? Eu descobri o concurso, inclusive era o Acelera Startup da Fiesp. Eu já participei de 2. E os 2 eu cheguei a ser escolhido, a minha ideia foi escolhida. O primeiro, 2 ideias minhas foram escolhidas. Eu não sei como passou batida, porque só podia uma, eu não sabia e me inscrevi 2 vezes, com 2 negócios que eu tinha paralelo, que já funcionavam. E no dia da final, quando eu fui lá pra Fiesp, lá, eles falaram, você tem que escolher uma, você nem podia estar aqui com 2, cara. Mas eu fiquei super feliz, que eu falei, caramba, quer dizer então que o produto, a ideia do meu produto faz sentido para o mercado, porque pessoas qualificadas avaliaram a minha proposta e me escolheram entre 5.000 pessoas que se inscreveram, escolheram 50 e eu tô aqui no meio, né? E aí a última vez que eu fiquei sabendo, tipo assim, acho que na véspera de que tava fechando o prazo para se inscrever, falei, nossa, e agora, né? Eu queria apresentar uma coisa diferente. Tá aí, eu vou fazer uma validação da metodologia. Eu vou pegar o Lean Canvas, eu não tenho um produto para apresentar, eu vou criar esse produto agora. Fui para a internet, usei uma metodologia de pesquisa de mercado para encontrar um problema. Em cima desse problema, eu já, no quadro Canvas ali, desenvolvi uma solução e mandei. E, cara, escolheram. Uma ideia que nem existia um dia antes, da noite pro dia, eu criei um produto. E, na verdade, eu nem queria ir para o concurso, porque eu não tinha condições de desenvolver, mas eu queria validar a metodologia de tirar essa ideia do papel, sabe? De poder colocar... Se eu quisesse investir naquilo, eu já sabia, por exemplo, que tinha demanda, que tinha mercado, porque alguém avaliou e falou, pô, isso aqui é legal. Isso aqui realmente tem necessidade de um produto desse aqui. E tudo partiu de um Canvas. Que legal. Foi um Canvas mais adaptado, mais lean, né? Que é mais enxuto. Eu gosto mais desse, mas é um Canvas. Torna tudo mais visível, né? Com certeza. Você tira daqui,
passa por algo material, né? Que você pode seguir, né? É um plano de... E ele é dinâmico, dinâmico. Dinâmico, você tira, coloca post-its, né? E assim como você trouxe a questão do empreendedorismo de alto impacto, talvez assim representado mais pelas startups, imagina eu falar de um plano de negócio para alguém que vem desse linguajar do startupês. Estou criando uma palavra aqui, gente. Mas por quê? Porque tem um vocábulo todo diferente mesmo. O cara não vai fazer um plano de negócio para apresentar uma ideia. Ele vai ter a característica que você teve, é pensar em algo ontem para apresentar hoje. E ele vai ter muito pouco tempo para fazer essa apresentação também. A mesma coisa, fazendo complementos a eventuais ferramentas, se eu vou criar um projeto, Thiago, se eu vou criar um projeto, dependendo do projeto, eu tenho como exemplo um PMBOK. O PMBOK eu tenho 47, 49 processos. Mas esse tipo de projeto, eu vou te entregar um avião. Eu não vou entregar um avião sem trem de pouso. Então ele tem um início, meio e fim. Para esse tipo de projeto, um PMBOK funciona muito... Só para o pessoal entender, o PMBOK é uma metodologia de gestão de projetos. Exatamente, né? Exatamente. Ela é muito disseminada no mundo como um todo e utilizada mundialmente mesmo, mas ela tem toda uma escala de processo, que muita gente acha isso de forma muito burocratizada. Agora, vai falar de um PMBOK para alguém que quer desenvolver um aplicativo de celular, para um jovem que quer otimizar a sua jornada de cliente dentro de um aplicativo. Talvez um Scrum tenha muito mais relação com ele. Por quê? Porque ele vai entregar versões. A gente está... você usou alguns exemplos, né? O Rick Chester, algumas pessoas voltadas a características e comportamentos empreendedores para se destacar, mas outras empresas também, não vou citar o nome, mas uma empresa de táxi aí, que se desenvolveu, semelhante a táxi, né? De transporte público, se desenvolveu muito com ferramentas mais recentes. Então, entregava a versão e ia coletando do cliente durante a viagem, durante exatamente o que a gente está fazendo com a nossa escola aqui, né? Nós somos uma startup também. Pois é. Né? Essa cultura, ela vê sentido no ir fazendo, né? Uhum. Entrega um recurso, testa, valida. Se precisar voltar um pouquinho atrás e melhorar, você melhora. Senão você vai produzir um novo recurso. Não precisa esperar ficar 100% pronto, né? A gente já está recebendo os nossos membros fundadores justamente para isso. Porque aí a gente consegue saber o que faz sentido para eles e produzir aquilo que vai dar retorno, né? Que vai dar resultado. Colocando o nosso cliente no centro, né? A gente está fazendo para eles, né? Exato. Né? Então, imagina se eu tivesse construído um software desse, eu ia levar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Daqui 1 ano eu já fui atropelado pelo mercado, né? Aquilo que eu pensei hoje que faria sentido, daqui 1 ano talvez já nem faça mais. Já tem gente fazendo na minha frente. Então a gente já está produzindo, está começando, já fica até um alerta para quem entrar na comunidade, de repente entra lá e vê que está muito cru, tranquilo, é porque a gente está em produção, por isso que é de graça hoje para você entrar, e esse é o melhor momento para entrar. Eu sempre gosto de ser o cliente beta. Eu fui cliente beta de várias ferramentas, porque eu consigo dar pitaco, eu consigo pedir recursos, e aí lá na frente, quando for já uma solução mais robusta, eu tô lá desde o começo, eu tenho condições diferenciadas para pagamento, às vezes uso até de graça. Sim. Porque eu entrei lá no começo. Então entra agora na comunidade, escoladoempreendedorraiz.com.br, link na descrição, QR Code aqui na tela, não fica de fora não. Você falou do PMBOK, a gente está treinando uma inteligência artificial conversacional, não é o ChatGPT, mas uma própria, só em gestão de projetos e metodologia PMBOK, para quando o nosso membro da comunidade quiser entrar lá e... Como é que eu desenvolvo esse projeto aqui? Como é que eu tiro essa ideia do papel e etc? A inteligência artificial vai conversar com ele e vai dar um passo a passo do que ele fazer. Ele pode ir seguindo já com ela ali. E a gente já tem uma ferramenta lá específica sobre negócio, um business coach, a gente chamou de business coach, que é o seu mentor de bolso ali, que você pode perguntar qualquer coisa relacionada a negócio, a empreendedorismo, ele vai te dar uma direção, sempre com passo a passo prático. Como é que eu abro um negócio? Ele vai te dar um passo a passo prático. Como é que eu faço um planejamento de marketing? Ele vai te dar um passo a passo. Eu quero vender tal produto, ele vai te dar uma sugestão passo a passo, coisa que você pergunta para ele, ele aplica e tá lá. E tá lá de graça para você usar, então entra lá agora. Marcão, uma coisa legal que você falou no meio aí, você falou da eficiência e da eficácia. E eu guardei isso daí.
que a maioria das pessoas não sabe a diferença de um para outro. Isso vai dar um bom corte pra galera que tá assistindo aí. Explica pra galera o que que é eficiência, o que que é eficácia, qual que é a diferença de um para outro. Legal. Eu vou tentar também de uma forma popular. Não sou o autor e detentor da definição, mas eu levo isso muito para a minha vida, né? Com os desdobramentos que docentes que passaram pela minha vida acabaram compartilhando e a gente serve de uma corrente do bem. Mas, respeitado o autor da fala, esse docente, ele nos falava o seguinte, isso lá em 2002, Thiago. Lá em 2002, no primeiro ano de graduação, e lá se vão aí mais de 2 décadas. Mas era sempre uma confusão, assim como ética e moral. Eficiência e eficácia parecem palavras sinônimas, mas ele nos dizia de uma forma simplista que o eficiente é fazer bem feito e o eficaz é fazer na hora certa. Então você deve fazer bem feito sempre e, se possível, na hora certa. Uma conexão que eu posso fazer a vocês, eu tenho um sistema integrado de gestão, os chamados ERPs, que somam uma quantidade exorbitante de dados, transformam eles para vocês em informações relevantes para o auxílio de tomada de decisão, de forma eficiente, mas eu não tomei a decisão no tempo correto. E aí eu pego um trocadilho aqui para fechar o raciocínio com uma fala sua, Thiago. Se eu não tomar essa decisão agora, outro vem e me engole. Se eu ficar com essa ideia retida comigo, eu vou usar a palavra planejamento pelo seu aspecto negativo. Se é que assim eu posso colocar ele como um aspecto negativo, porque tem um monte de gente que fica planejando a vida inteira e não tira nada do papel. Então, teste rápido, erre rápido, corrija rápido, para você poder evoluir. E nesse sentido, faça bem feito, mas faça na hora certa. Faça na hora que seu cliente precisa. Você mesmo comentou, eu não vou criar uma solução para quem não tem um problema. Eu estou cheio de empreendedores, cheio de ideias que entregam soluções para quem não entende aquilo como problema. Você vai ter mais trabalho ainda para poder convencê-lo de. Então, faça a escuta, né? Ouça e escute para depois você criar algo a partir de. E não crie coisas mirabolantes que ninguém quer comprar. Você parece um popular professor Pardal, e não é isso que nós queremos. Vocês são muito mais do que isso, tenho certeza disso. Eu costumo dizer que essa definição é quase como você, muitas vezes, fazer bem feito algo que não precisaria ser feito, que ninguém vai comprar, né? É eficiente, teve eficiência, mas não foi eficaz, não resolveu o problema de ninguém, né? E eu sou um crítico muito ferrenho, assim, com a gestão pública nesse sentido. Que às vezes a gente vê ela fazendo uma mesma obra 2, 3 vezes, quebra, faz de novo. E às vezes aquela obra não era necessário fazer, né? O que tinha já atendia. E às vezes eles acabam até piorando aquilo que já tinha, né? E já trazendo essa questão da gestão pública, eu sei que o Sebrae ele atua muito no suporte às demandas locais ali das cidades, que você falou. Você está na regional de Jundiaí, né? Exatamente. Quais cidades essa regional do Sebrae atendem ali e o que o Sebrae oferece para a gestão pública? É direto para o privado? O privado procura a ajuda do público e traz o Sebrae junto? Como que é essa logística? Como que a pessoa chega no Sebrae através de uma política pública, por exemplo? Tiago, a instituição, a entidade, ela atua em várias frentes, principalmente gerando capacitação, orientação, informação, fomentando o mesmo empreendedorismo. Como nós falamos um pouco de missão, visão e valores, se eu trouxer de forma genérica para você a missão do Sebrae, é de levar competitividade e desenvolvimento para a micro e pequena empresa, mas não deixando de fomentar o empreendedorismo e ainda de forma sustentável. Porque se tem uma palavra que está em voga agora é a sustentabilidade através de ESG. E como é que as pessoas podem procurar o Sebrae, seja uma entidade privada ou pública, um potencial empreendedor, curiosos? A casa está aberta mesmo. E nós, assim como uma empresa, e aproveitando do P de praça, do composto de marketing, nós pretendemos estar presentes em todas as cidades. O escritório regional de Jundiaí é um dos 33 escritórios do estado de São Paulo. E sendo esse um dos escritórios, nós cuidamos de 17 municípios além de Jundiaí, num raio circular em torno de uns 60 quilômetros. Então, nós atendemos desde Cajamar, Francisco, Franco, Caieiras, nós vamos até Pinhalzinho, Bragança Paulista, Cabreúva e Itupeva. As cidades que fazem essa divisa não são atendidas? São.
elas são atendidas por outro escritório regional. E aí, onde é que talvez entre, como um dos exemplos, o poder público? Em todas essas cidades, com parcerias que não necessariamente seja uma entidade pública, porque pode ser privada também, mas nós temos uma fortaleza muito grande junto à entidade pública, nós levamos uma extensão do que é esse escritório regional, onde nós oferecemos o subsídio da infraestrutura e da capacitação, e o órgão público ou privado nos oferece o capital humano. Então, nós capacitamos esse capital humano, oferecemos a infraestrutura e ele nos oferece o local e o capital humano, e oferecemos a nossa solução como se fosse uma extensão do escritório regional. Para quem? Para todo mundo que quiser usar. Então, para você ouvinte, para você telespectador também, fica a dica. A porta de vidro é só por conta de um eventual ar-condicionado. Ela está aberta para todo mundo que quiser chegar lá, tirar dúvidas, conversar, tomar uma água, um café talvez, mas mais do que nunca, aquele que busque informações, orientações a respeito de empreendedorismo, seja através do poder público ou privado, Thiago. E nós tentamos, através também de valores financeiros, econômicos, levar capacitações de acordo, se assim pregamos junto ao empreendedorismo, nós tentamos também fazer a lição de casa, é levar soluções que estão a partir da necessidade daquele município. Se eu preciso levar capacitações voltadas à alimentação, eu vou tentar. Se é a prestação de serviço, eu vou tentar. Então, eu preciso entender, estudar um pouco as principais necessidades, conectar isso ao plano diretor do município, para olhar para o meu portfólio e falar assim, puxa, isso aqui eu tenho, eu posso ajudar. E isso o Sebrae faz, e me permita a modéstia, com muita dignidade e com muita competência. Só que precisa se utilizar, para que esse investimento depois, quando uma auditoria acontecer, ele seja muito bem explicado. Por quê? Porque impactou pessoas, gerou renda, gerou desenvolvimento econômico, gerou inclusão produtiva. Quantas pessoas em vulnerabilidade, Thiago, o Rick Chester, como você usou como exemplo, imagina esse cara, né? Hoje ele nos ensina com sua vivência, com suas experiências. Então, por que não termos mais Rick Chesters? Sim. E o que o poder público tem feito, por exemplo, hoje em dia? O que ele tem colocado à disposição da sociedade para fomentar o empreendedorismo, melhorar o desenvolvimento econômico local, né? Nessas cidades que você atua, que você dá esse suporte com o Sebrae, quais são as ações que o Sebrae tem feito junto ao poder público? O que o poder público tem feito na prática para falar, não, eu preciso melhorar o desenvolvimento local aqui, o Sebrae está me ajudando nisso aqui, vamos abrir são capacitações, são programas de desenvolvimento. Eu sei de alguns porque participei junto com você, foi aí que eu te conheci, estamos aqui hoje, mas queria que você contasse um pouco para as pessoas também ficarem atentas para quando vê algo desse tipo na sua cidade, aproveitar, para fazer isso que você falou, participar, né? Vai lá e aproveita, porque tá lá, tá disponível, e muitas vezes abrem-se turmas de capacitação e tudo mais, às vezes tá vazia, as pessoas não vão. Não ficam sabendo, não sei porquê, ou não se interessam. Então, quem é empreendedor tem que ter esse interesse de fazer suas capacitações. Eu sou grande defensor do lifelong learning. Sempre se atualizando, sempre estudando, sempre aprendendo uma habilidade nova, uma competência nova, nunca parar. Então, além de capacitações, tem mais alguma coisa? Eu já estou meio que adiantando capacitação aqui, mas enfim. Fala você, o que tem sido feito... O que o poder público tem feito junto do Sebrae? Legal, Thiago. Eu também sou adepto do lifelong learning, porque eu entendo que eu estou num constante aprendizado e não pretendo parar, gente. Eu espero que alguma palavra do que eu tenha dito até agora, ou do que eu venha dizer, seja salvo na sua memória, para que você se utilize. Desculpa te cortar, mas você já deu o exemplo perfeito do plano de negócios e as metodologias mais de startup, mais lean que tem hoje em dia. Exatamente. Era uma coisa que funcionava muito há anos atrás, que se você ficar parado no tempo, você vai ser atropelado por novas metodologias, por novas empresas que vão abrir muito mais rápido. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado, não tem como, Thiago. Deprecia-se muito rápido. O conhecimento ninguém vai tirar de você, mas o comportamento do consumidor, a tecnologia, as inovações, elas vão mudando muito rapidamente. Muito, muito mesmo, né? A nossa geração está vivenciando isso. O meu filho, conversávamos um pouquinho antes da entrada aqui ao vivo. Eu tenho um baixinho de 8 anos que não tem paciências com os shorts, com aqueles vídeos curtos de YouTube, né?
Não tem paciência, por quê? Porque é uma propaganda e o modelo de negócio prevê aquela propaganda, inclusive, para subsidiá-lo. Mas dizendo dos programas, né, me faltaria tempo. É bacana esse tipo de conversa, porque é uma oportunidade, de novo reforço o meu agradecimento, porque a gente dissemina muita coisa que é feita e uma dor, Thiago, antes que eu até entre no programa, que é uma dor de praticamente todos os municípios, isso é crônico. Seja na ponta do potencial usuário, ou seja no intermédio, que são os parceiros. A falta de comunicação, ou uma comunicação não tão assertiva. Parece que, olha, eu queria fazer, mas não chegou até mim. E aí você começa a olhar os seus meios de comunicação, muitas vezes eles estão sendo utilizados, mas, de novo, talvez de forma eficiente, mas não eficaz. Então a gente precisa unir. E um dos programas que nós temos, nós estamos trabalhando exatamente em processos de melhoria, inclusive com a própria metodologia, é o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento Local. Assim como temos a PL também, que é o Arranjo Produtivo Local. Mas falando especificamente do Programa de Desenvolvimento Local, o Sebrae trouxe essa metodologia, que foi uma metodologia testada, a origem foi a FIP, foram feitos esses trabalhos em alguns municípios e nós disseminamos ele na nossa região. Só que ele só funciona, Thiago, ele só funciona com a colaboração, com a coparticipação. Então, como você mesmo disse, faça parte da resolução do problema também, não só do apontamento. Então, se você é um microempresário, se você é uma empresa de grande porte, se você é uma ONG, se você faz parte de uma entidade pública ou privada, faça parte dessa cocriação. O Programa de Desenvolvimento Local nada mais é do que uma metodologia que prevê um diagnóstico inicial para o município, isso envolvendo 4 eixos. Ele envolve políticas públicas, ele envolve capital humano e empreendedor, ele envolve parcerias e ele envolve acesso ao mercado. Então, são uma quantidade significativa assim, de perguntas para ter profundidade e também para ter valia e significância o trabalho, que é um pouco mais burocratizado, porque eu preciso, através dessa metodologia, mostrar também depois indicadores, mas a partir disso entender quais são as dores desse município, dessa região, por que não, nas mais diversas áreas do empreendedorismo. Pode ser do turismo, pode ser da cultura, pode ser do empreendedor iniciante, pode ser já do estabelecido, pode ser da educação. E como é que nós vamos formar a governança? A gente chama em reuniões, em plenárias, para depois fazer uma subdivisão nesses grupos para ver onde mais você pode compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência, do seu tempo. Você pode, inclusive, participar de vários grupos. E, através da divisão desses grupos, nós vamos criando ações como início, meio e fim para chegarmos na ponta, que é a disseminação do empreendedorismo desde a base da pirâmide mesmo, desde os jovens, porque nós temos programas, inclusive, para jovens. O meu filho faz parte dele, Thiago, e eu fico muito feliz quando ele dá um troco para algo que ele mesmo produziu, porque ele está comercializando, vai chupar o sorvete dele depois. Então é uma jornada que ele já começa a vivenciar com menos idade. E esse programa ele é gratuito para o município. Ele pode ser levado, mas ele só funciona, Thiago, se nós tivermos uma governança. Se você tiver a disponibilidade de colocar um pouquinho do seu tempo para fazer parte, não, como disse, já sendo redundante, mas não só do apontamento do problema, e sim da solução também. E benéfico demais. Tripé, né? Exatamente. Sebrae, o participante, né, que é nós aqui na ponta, né, participando, e o poder público dando o espaço, juntando as pessoas e guiando aí o projeto, né? Exatamente. E para complementar só esse contexto, uma provocação que é feita aos municípios é que eles definam uma visão de futuro, Thiago. Boa. Com a coparticipação de toda a governança. É você fazer parte, inclusive, do que você espera para o seu município, para os próximos que virão depois de você, mas aí a gente já entra numa outra conexão, que é aquela velha frase, e atual frase ainda, que é deixar um legado. A gente pode fazer parte e vamos definir como nós vamos deixar o nosso legado. Nós não vamos passar aqui como meros coadjuvantes. Só que eu preciso dessa colaboração. Colaboração essa que a gente sempre fala. Empatia essa que a gente sempre cobra. Mas a gente não executa. E aí eu confundo persistência com teimosia, né? Eu quero resultados diferentes, fazendo as coisas sempre da mesma forma. Esse é o teimoso, só para lembrá-los. E o persistente não. O persistente faz coisas diferentes para conseguir resultados diferentes. Talvez essa seja uma ideia a ser disseminada para os municípios. Legal. Quantas cidades vocês já aplicaram na sua regional? Na nossa regional, uns 5 municípios, incluindo a própria 17. Jundiaí, de 17. Alguns
com mais profundidade, alguns com menos. E aí voltamos à eficiência e eficácia. Às vezes a metodologia é eficiente, mas o momento não é muito propício. Sabe? Então, não vamos entrar na questão de um período eleitoral, mas tudo impacta. É como se nós fizéssemos aqui agora a nossa lição de casa. Qual é a análise de variáveis ambientais, né, externas, que podem impactar o início do meu projeto? Só que colocá-lo na gaveta agora não quer dizer que eu não vá utilizá-lo. Tira da gaveta a qualquer momento, porque ele ainda está em tempo de ser utilizado. Igual escrever um artigo, Thiago. Talvez hoje ele não tenha relevância, mas daqui a pouco vai ter. E aí a gente coloca um paper para rodar, um artigo científico que vai ser citado, que vai ser lembrado, inclusive como uma metodologia de fomento ao empreendedorismo. Legal, legal. E se eu puder testemunhar a favor, né, eu participei dessa ação na minha cidade, né, e foi algo que me motivou bastante, assim, que eu fiquei, confesso, surpreso, porque nós somos um município, em tese, pequeno, digamos assim, da Grande São Paulo, e nunca houve nenhuma iniciativa nesse sentido, né? Essa última gestão que está no poder agora tem uma secretaria de empreendedorismo e desenvolvimento econômico lá, com um secretário qualificado, e que começou a desenvolver algumas ações diferentes. A gente sempre apoia, né? Eu sou um grande crítico. Quando tem que falar a verdade, eu não me abstenho de falar. Eu aponto, sim, mas como você mesmo falou, eu tento ser parte da solução também. Sempre tô lá, colocando as minhas ideias, as minhas críticas, e muitas vezes me passo por chato, porque eu falo aquilo que ninguém quer falar, ou quer falar, mas não tem coragem, eu acabo falando e eu saio como chato. Mas foi muito positivo saber que o pessoal estava querendo fazer alguma coisa diferente e que isso traria um crescimento mútuo, né, para a sociedade ali no que tange o desenvolvimento econômico, né, local. Então, mas eu fico com a sensação de que, assim, precisa mais, né? Mais participação dos empreendedores, mais comunicação por parte do poder público, de que às vezes o empreendedor não fica sabendo. Às vezes a gente postava uma fotinha, pô, acabamos de sair aqui do PDL, Projeto de Desenvolvimento Local, e começava a chover mensagem para mim. Mas como assim? O que é isso? Eu não fico sabendo? Por que não me chamaram? Eu queria participar. Sempre assim. Né? Então falta um pouquinho mais de comunicação do poder público. Falar, galera, tá acontecendo. A prefeitura está fazendo, vamos participar e tudo mais. Mas já é um ponto muito positivo, como você bem falou, né? Talvez tenha a questão do timing, talvez agora o empreendedor também está lá na outra ponta ocupado, atarefado, não consegue parar para ir lá participar, mas uma hora vai acontecer. O importante é que haja. E se eu puder, como eu falei no começo, testemunhar a favor, participe. Porque é muito importante, se você é como uma reunião de condomínio, né? Você não participa da assembleia, o pessoal vai lá e decide aquilo que você vai ter que acatar depois. Exato. Né? Se você participa do projeto de desenvolvimento, do programa de desenvolvimento local da sua cidade, você vai conseguir colocar ali as suas impressões. Você vai poder falar dos problemas que você identifica, vai poder sugerir as soluções que você acredita que faz sentido. Se você não participar, meu amigo, você só vai ou usufruir ou falar mal depois, né? Que é o que muitos fazem. Acaba Exatamente. Só falando mal. Então participe. E as cidades que ainda, ele falou que atende 17, só 5 colocaram. As cidades que não colocaram ainda, poxa, procura o Sebrae, procura o Marco lá e comece a implementar. Eu sei que é ano eleitoral, mas poxa, acho que eu penso ao contrário, né? A gente vê que muitas cidades param em ano eleitoral e parece que é só campanha. Muito antes de poder fazer campanha, já está todo mundo em campanha e parece que nada anda. Eu penso o contrário. É aí que tem que estar fazendo. Oportunidade. É a oportunidade de mostrar, poxa, a gente está interessado, a gente está fazendo, deixando legado. Mesmo que eu saia, eu vou deixar isso para quem entra depois de mim. Né? É o gestor que empreendedor pensaria assim. Exatamente. Né? E eu com os meus bordões aqui, com as minhas falas do passado, Thiago, eu conduzo algumas ações coletivas também lá no escritório. E às vezes a gente está na sala e são só desculpas, né? São só justificativas, a maioria das vezes verdadeiras, para as coisas não acontecerem. Uma delas é a gestão do tempo, por exemplo. Mas assim, nós precisamos comemorar as pequenas vitórias. Claro. Assim como ser críticos também e ter esse poder de fala. E aqui, como seu amigo aqui, eu já reconheço que você faz isso e faz isso com louvor, porque precisa dessa coragem para falar aquilo que também está sendo percebido. E a gente está democratizando mesmo esses feedbacks, esse retorno sobre a ação. Mas, se me permite a frase, não tem nada tão ruim que não possa ser piorado, mas não tem nada tão bom que não possa ser melhorado, não é? Então, se nós começarmos a executar
e trazermos até contextualizações das quais nós já falamos aqui, puxa, a gente testa, não deu certo, a gente tenta de uma outra forma. E teve impacto? Teve, que bacana, a gente valida, comemora essa pequena vitória, comunica para todo mundo o que aconteceu, justifica, dá a exposição mesmo, não só nos aspectos positivos. E aí eu fecho meu raciocínio aqui, tem um colega de trabalho que toda vez ele fala isso, e eu esqueço como que eu replico a frase, mas ele fala assim: Marquinho, a gente tem que se preocupar, cara, em mudar um pouco o cenário da nossa fala. E o cenário da fala é: eu ganhei, nós empatamos e você perdeu. Então ele fica falando isso e eu falo: pô, uma hora eu vou replicar. A receita do péssimo líder. Exatamente. E eu preciso reverter isso, Thiago, senão eu fico mais do mesmo. Verdade. Não tem jeito. Marco, vamos falar um pouquinho então, a gente está se encaminhando para os minutos finais do nosso episódio aqui. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da Feira do Empreendedor do Sebrae, que acontece anualmente. Eu participo todos os anos, só fiquei de fora na pandemia. Inclusive tem vídeos antigos aqui no meu canal, que eu ia com meu celularzinho e ficava filmando e falando e comentando, chamando as pessoas para a feira. E é um lugar que eu sempre fiz muita parceria, produzi muito conteúdo, foi muito bom para mim, onde eu vi palestras que me impactaram e tudo mais. Eu fui, inclusive, numa ação do Sebrae, junto ao PDL da minha cidade, eu fui na caravana pro evento desse ano. Já achei bem diferente, porque tinha muita coisa de inovação que não tinha antes da pandemia. Já foi muito bacana. Então, se você nunca foi, não conhece, procura os vídeos aqui no canal, são um pouquinho mais antigos. Acho que o canal tinha até outro nome, que era um outro tipo de conteúdo que eu fazia, mas era voltado também para empreendedores. Assiste lá os vídeos. E queria que o Marco contasse um pouco, se o empreendedor quiser participar da feira, como que ele faz? Não participar só de ir lá assistir, ir lá ver o que tem lá dentro, que acho que isso é meio que óbvio para todo mundo. Mas eu quero ir com o meu produto e mostrar, eu quero contratar um stand, ou quero palestrar, ou quero assistir uma palestra. Como que eu participo? Puxa, legal você falar isso, Thiago. E obrigado pela oportunidade também de poder falar um pouquinho da feira. Merchandising à parte, ela já é considerada uma das maiores feiras do mundo voltadas a empreendedorismo. E esse ano nós teremos um espaço ainda maior. Antes nós ficávamos com a exposição no pavilhão toda vez escapa. Esse agora foi no Expo São Paulo, na Imigrantes atualmente. Era no EMB, exatamente. Obrigado pela lembrança. Agora está na Expo Imigrantes e pela primeira vez nós vamos pegar todos os pavilhões. Uau. Então, na EMB de novo? Lá no Imigrantes, lá na Expo São Paulo, descendo lá o Rodoanel. Mas, dito isso, o espaço ainda ficará maior, para que a experiência e a jornada do empreendedor, do potencial empreendedor ou do mero visitante seja cada vez melhor. As empresas, elas podem, Thiago, a partir dos seus objetivos, definir o que elas querem fazer lá dentro. Pode ser uma visita, pode ser a criação e geração de networkings mesmo, pode ser a participação em palestras, mas, por outro lado, começam a vir outras possibilidades. Poxa, imagina o Thiago como empreendedor, como conhecedor da parte teórica e prática. Por que o Thiago não pode palestrar lá? Pode sim, Thiago. Inclusive fica o convite, tão logo façam a abertura do nosso credenciamento. Esse é o procedimento para quem tiver interesse. Acompanhe ali o nosso site, as nossas redes sociais, porque normalmente é liberado um tempo e um link para que as empresas possam se credenciar. E dentro das escolhas, como se fosse um formulário, você vai descrever qual a área de atuação, qual a sua predominância e vai participar como se fosse um processo mesmo de escolhas, para você poder, inclusive, palestrar. E só para vocês terem uma ideia, são mais de 100 mil pessoas que vão passar por lá. Nós já tivemos mais de 100 mil na última edição e a expectativa agora é que a gente beire ali uns 120 ou mais mil pessoas passando em 4 dias de feira, que será do dia 11 ao dia 15 de outubro. E a outra frente é a possibilidade de, como empreendedor, você expor o seu produto lá, seja através de subsídios do Sebrae, e é importante monitorar muito de perto isso, ou seja fazendo a locação do stand. Thiago, aí eu estou também fazendo um aporte financeiro, fazendo um investimento para que a minha marca seja disseminada e conhecida por mais pessoas. E além disso, nós temos algumas arenas que são mais impactantes. Arena do conhecimento, arena de negócios internacionais, arena de conexões e uma arena, como disse lá no meio da conversa, uma arena voltada
especificamente para negócios sustentáveis. Então, ela tem o foco exatamente no ESG. Então, a pessoa pode ser um name right e alocar um espaço lá dentro e ser praticamente o dono do espaço e externamente ainda ter a possibilidade de exposição. Óbvio que nem tudo isso é subsidiado, então é legal que vocês se interajam sobre as informações, mas que tudo isso é possível dentro desse ambiente corporativo, que é a Feira do Empreendedor. Estão todos convidados já de antemão. Legal, participe. E eu sonho um dia estar com o meu stand lá. Um dia eu vou deixar de ser o visitante para estar expondo lá também, quem sabe com a Escola do Empreendedor Raiz, porque é algo que pode ajudar muito os empreendedores que vão lá visitar, né? A gente cadastrar essas pessoas para fazer esse network junto com a gente. Aliás, eu não vejo a hora de fazer network com você lá dentro. Então, cadastre-se lá, entra lá, link na descrição, QR Code aqui na tela. Não posso deixar de falar, né? Convidar as pessoas. Marco, fora do Sebrae, você como é que eu posso dizer? Você dá curso também? É só dentro do Sebrae? Se a pessoa quiser fazer uma aula, um curso com você, uma consultoria, é o Sebrae que ela tem que procurar? Exatamente, Thiago. Tudo que sai a partir desse core é a partir do Sebrae, né? Eu sou um colaborador mesmo, eu sou parte integrante desse time. Então, existem muitas situações, Thiago, é legal você tocar nesse assunto para a gente poder também esclarecer. Eu não posso realizar uma consultoria de forma idônea. Você, no Sebrae, é o intraempreendedor. Exatamente. Eu sou a pessoa que, representando a casa, posso lhe oferecer um serviço de consultoria, seja ela presencial ou remota. Mas eu não posso, seria antiético da minha parte, isso é muito internalizado pelos colaboradores, oferecer algo que faz parte do core da empresa a partir do guarda-chuva da marca. Na docência, mesmo a docência, a gente praticamente consulta o nosso regulamento, as nossas normativas, porque o conhecimento é uma disseminação e que não necessariamente concorre com aquilo que a gente tem de core dentro da casa. Então, vamos popularmente dizer, por fora, não. A gente executa o nosso trabalho, oferece a nossa missão e a gente é bem remunerado por isso, inclusive, para poder entregar exatamente aquela missão de competitividade, de desenvolvimento, fomento e sustentabilidade. Nós temos internalizado essa missão como pessoas físicas também, mas eu não posso entregar a minha competência central, que foi essa casa que me deu condições de conhecer, de vivenciar, para ter um ganho paralelamente. Mas a casa é muito mais competente do que eu. Como um todo, ela vai poder oferecer de forma muito mais completa esse trabalho para com o empreendedor, ou potencial empreendedor. Tá? Então, eu faço parte desse conglomerado, vamos dizer assim. Percebe que ele veste a camisa, né? E por que eu te fiz essa pergunta, né? E aí fica a dica pro pessoal que está assistindo a gente, que de repente mora, né? Ou tem negócios nessa região atendidas pela regional do Sebrae de Jundiaí, né? Aí eu vou confessar uma coisa para você aqui, não sei, de repente alguém do Sebrae está assistindo aí, eu tenho que tomar cuidado, mas assim, a minha experiência com o Sebrae antes do PDL, antes de conhecer o Marco, não era lá uma experiência muito gostosa, digamos assim. Eu empreendo há 18 anos. Então, lá atrás, no começo, eu fiz alguns cursos iniciantes com o Sebrae, que eu achei maravilhosos, que eu indico para todo mundo, iniciando meu pequeno grande negócio. São muito legais de serem feitos, né, para o iniciante. Mas conforme você vai subindo um pouquinho de degrau, você vai tendo exigências diferentes, são desafios diferentes para cada etapa, né? E todas as vezes que eu havia procurado o Sebrae, eu me frustrei um pouco, porque eu fiquei com a impressão de que o cara que sentou na minha frente para me orientar sabia menos do que eu. E eu tava numa etapa que eu não era bem iniciante. Então eu falei, nossa. E aí eu comecei a reparar que tanto dentro de instituições que fomentam o empreendedorismo, como em cursos universitários que também têm disciplinas voltadas para o empreendedorismo, que a pessoa que está ali na condição de docente, de professor, de mentor, de consultor, muitas vezes é um cara que está só replicando algo teórico, mas ele mesmo nunca fez na vida dele. E eu sou muito crítico com relação a isso. E o que mudou essa minha visão com relação ao Sebrae foi o PDL e foi ter conhecido você lá no PDL, porque o cara que está conduzindo
o projeto, o programa de forma muito competente, que fala muito bem, você está assistindo, você está vendo, podendo presenciar. Então, Sebrae, cara, você tem ouro na mão nessa regional de Jundiaí, cara. Vocês têm que manter esse cara no quadro de vocês aí, porque não é porque ele tá na minha frente, não. Como eu tô contando e confessando aqui, a minha experiência com o Sebrae não era boa, até eu conhecer o Marco e o PDL. Então, assim, você tá em Jundiaí, tá nessas cidades ao redor, procura o Sebrae de lá, porque tem gente competente, tem o Marco lá, vai fazer uma consultoria com o Marco, porque ele entende do que ele tá falando e não precisa eu falar. Ele não pagou nenhum jabá pra eu falar isso aí, não. Você tá assistindo o episódio e tá podendo se certificar disso. Então, cara, obrigado por ter mudado a minha visão nesse sentido. Acho que é o Sebrae que tem que te agradecer, na verdade, por você ter conseguido fazer isso sem você saber. Tô confessando isso pra você agora. Então, foi muito positivo te conhecer nesse sentido. Você é um cara muito competente. Pra gente encerrar, tem um curso do Sebrae que eu sempre ouvi falar muito bem, praticamente era a única coisa do Sebrae que eu gostaria de fazer, que eu não fiz ainda, antes do PDL. Né? Como eu tô contando, mudei minha visão. Que é o Empretec. E eu vi você divulgando o Empretec essas semanas atrás e tudo mais. O que você pode falar? O pessoal sempre falou que era muito prático e tal, vai pra rua fazer pesquisa de mercado, entrevistar, não sei se é assim. Eu ouvi dizer. Como que é o Empretec? Vamos lá, Thiago. Bom, primeiro agradecer, a gente fica lisonjeado, fica meio sem como dar continuidade à fala, mas um agradecimento do fundo do coração. Acho que é isso que nos valoriza e que faz com que a gente se motive a sempre dar andamento naquilo que temos como diretriz, como carreira, né, e como pessoa. Bom, gente, o Empretec é uma imersão. É uma imersão que permite você voltar para casa. Ela tem algumas flexibilidades, mas o fato dela permitir você voltar para casa em uma semana de curso, de seminário, não quer dizer que você vai voltar para casa sem atividades, né? A própria metodologia, gente, ela diz o seguinte, né? Nós não podemos dar spoiler, mas naquilo que me é possível falar, né, o Empretec ele veio desdobrado de um pesquisador que é chamado dentro do mundo acadêmico de comportamentalista, de behaviorista, que é o David McClelland. Algumas pessoas pronunciam McLeland, mas enfim. Esse comportamentalista, ele foi estudar os comportamentos, que ele chama de características e comportamentos empreendedores, desses empreendedores da época que tinham sucesso. Ele queria ver se tinha convergência nisso tudo. No meio desse bolo todo, Thiago, tentando trazer para um contexto mais breve possível, a ONU abraçou a causa também e acabou se construindo um produto através dele que é chamado de Empretec. Então, o Sebrae ele é o intermediário dessa solução no Brasil. Ninguém oferece essa solução, é uma solução exclusiva do Sebrae, mas não é o Sebrae que efetivamente aplica. São profissionais que são capacitados especificamente para essa ação. E aí o intermédio, e muitas vezes com subsídios do Sebrae. Como é que funciona? Existe um investimento, existe um recurso que o potencial empreendedor ou empreendedor faz a aplicação, mas se ele tirar esse recurso da carteira agora e querer fazer, ele não vai fazer. Tem todo um procedimento que antecede a sua jornada dentro de sala. A primeira delas é um questionário, é um check-in, vamos dizer assim, para nós conhecermos um pouquinho o perfil dessa pessoa. A partir desse questionário, ele participa de uma entrevista individual, que há poucos anos atrás era uma entrevista com um profissional externo também, prestador de serviço do Sebrae, que ia cruzar aquele questionário ali com a vivência no tete-a-tete. Como nós estávamos falando de tecnologia, a tecnologia chegou para isso também. Hoje é a inteligência artificial que faz o mesmo trabalho. Então, o cliente tem a possibilidade de fazer isso da casa dele, do trabalho dele, mas é um cruzamento dessas informações para ver se é o momento certo dele fazer. Porque a ideia não é que ele saia de lá pressionado, pior do que ele entrou, muito pelo contrário. A ideia é que ele consiga, através de 10 características e comportamentos empreendedores que serão trabalhados em 6 dias imersivos, apontar e desdobrar 30 competências, né? 30 desdobramentos desse comportamento empreendedor, que ele só vai conseguir mostrar isso fazendo, Thiago. É essa a grande provocação. A prática, né? Exatamente. Então, ele tem uma semana muito intensa, onde existe um início, sim, e um final para o coletivo, mas não para as atividades que precisarão ser realizadas durante a semana. É o pai do hackathon? É bem por aí, né? Não vai ajoelhar no milho, não vai pisar no carvão, mas é uma imersão onde você precisa ter todo o foco e, se assim me permite, fazer uma boa gestão de tempo nessa semana, porque não vai dar para faltar quarta-feira. Não vai dar para buscar teu filho, tua filha na escola na terça-feira de manhã.
Você vai vivenciar mesmo a possibilidade de desenvolvimento de características e comportamento empreendedor, e é essa parte da metodologia. Dizer para você que você já tem de forma congênita, mas que você pode também desenvolvê-la durante sua vida. Legal, eu tenho vontade de experimentar o Empretec. Vai chegar uma hora que vai coincidir o meu bolso com a minha agenda. E aí vai dar certo. E só faz uma vez na tua vida também, Thiago. E não dá para fazer com sócio, não dá para fazer com companheiro, companheira. Tem que ser você consigo mesmo e quem ali mais estiver participando. Mas é uma experiência fantástica. Bacana, bacana. Marcão, infelizmente a gente chegou ao fim aqui do nosso programa de hoje, mas, cara, tenho certeza que quem está assistindo aí extraiu muitos aprendizados. É um cara que é professor, é um cara que sabe do que está falando, tem a teoria e tem a prática também, e tem a inteligência coletiva de todas as empresas que ele atendeu e que vai vendo os desafios de cada uma, vai vendo como que eles solucionaram, vai internalizando isso para ter uma bagagem melhor para colocar aqui na mesa pra gente. E aqui não dá tempo de fazer tudo, então se você quer um pouquinho mais, você tem duas opções. Se você está na região atendida pelo Marco lá com o Sebrae, vai até lá, e a segunda opção é entre na escola do Empreendedor Raiz. Sim. Entra na comunidade. Tem espaço para todo mundo, para o Sebrae, para a gente pode ser parceiro, atuar junto também, não tem problema nenhum. Entra lá, só não fica de fora, não fica parado, estude, se capacite, coloque em prática para que você tenha mais chance de acertar ao empreender. Seja empreender no seu negócio, seja empreender no negócio de um terceiro. Mas colocando ali esse comportamento empreendedor na sua profissão, na empresa que você trabalha, para você poder ter mais chance de sucesso ali dentro também. É isso que a gente acredita que é o intraempreendedorismo. Marco, muito obrigado. Queria que você se despedisse agora então do pessoal, que a gente está indo para o final. Legal. Primeiro agradecer mesmo a oportunidade. Se nós falamos aqui de comunicação, aqui é um meio de comunicação e uma oportunidade de disseminar um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer a oportunidade e agradecer também quem está nos assistindo, nos ouvindo. E espero, como disse a vocês, que alguma palavrinha, alguma palavrinha-chave tenha tocado vocês, que vocês possam sair do ponto em que estão para uma evolução, tá bom? Obrigado mesmo. A equipe lá do Sebrae Jundiaí, assim como do Sebrae o estado todo, agradece essa oportunidade, porque são de ações assim que precisamos, já que nós falamos de fazer diferente para conseguir resultado diferente, né, Thiago? Parabéns aí pela Escola do Empreendedor Raiz. E como disse você, não sendo redundante, acessa, porque conhecimento sempre vai ser de grande valia para qualquer tomada de decisão da tua vida. Maravilha, muito obrigado. Se você chegou até aqui, obrigado a você também. Cadastre-se então lá na comunidade. Agora deixa o seu like aqui. Eu não pedi like no começo porque eu quero que você primeiro consuma o conteúdo, né? Se aprendeu, valeu a pena, teve valor para você, o seu pagamento é com o seu like e a sua inscrição no canal. Deixa seu comentário também pra gente saber se você realmente aprendeu, se a gente tá no caminho certo com esse conteúdo. Não deixa de comentar e encaminhar para aquele seu amigo também que precisa aprender com alguma coisa que o Marco ensinou aqui pra gente, tá bom? É isso, gente. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e os seus negócios. Até mais.